A Thaília explicava para a gente o que está acontecendo nesse momento na cidade, quando falamos sobre esse risco de colapso dessa mina. Vamos entender ainda mais uma conversa agora com o Edilson Pisato. Ele é professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bem, Edilson, a primeira informação que a Thaíla traz para a gente é que houve uma redução da velocidade de afundamento dessa mina. Podemos estar diante agora de um processo de estabilização? O que a gente pode falar do risco real de colapso dessa mina de extração de salgema? Na verdade, são dois cenários, né? Eu acredito que os técnicos estejam trabalhando com esses dois cenários. Tecnicamente, nós chamamos de o afundamento lento e possível estabilização ao longo do tempo, mas isso demora um grande lapso de tempo. A gente chama de subsidência, né? Que seria esse afundamento mais lento, as camadas vão se acomodando e futuramente é difícil de prever quanto tempo, mas meses ou até anos, até essas camadas elas se estabilizarem. As camadas, né, superiores aí ao sal podem se estabilizar. O segundo cenário é o mais crítico, seria o pior cenário, seria a situação de um colapso, ou seja, um afundamento rápido e brusco, que poderia envolver, inclusive, a lagoa do Mundaú, e que as duas possibilidades, né, o risco são as duas possibilidades. Normalmente, os técnicos trabalham com um prognóstico. Então, o que estava havendo até o final da semana passada, né? Acompanhamento, né, monitoramento desses recalques, desses afundamentos, através de instrumentação, e que eles estavam no movimento acelerado. Então, isso, colocando uma curva, uma estatística, né, a gente chama de curva de tendência, o prognóstico era que se continuasse nesse movimento, um colapso brusco. Porém, ainda bem, né, houve uma alteração desse movimento que é previsível também, é bem possível, uma redução da velocidade. Então, com a redução da velocidade, pode-se trabalhar com esse segundo cenário não tão ruim, mas ainda ruim, que é uma estabilização, mas essa continuidade desse movimento, isso acho que é um senso comum, devido às características do processo que está ocorrendo, ele deve se prolongar. Mesmo que haja uma subsidência mais lenta, esse processo ele tende a demorar e continuar um espaço de tempo maior, mas da mesma forma inviabilizando a área para qualquer ocupação, e as pessoas têm que realmente serem retiradas das suas casas e a grande probabilidade mesmo é que não haja uma recuperação dessa área. Pode talvez um uso futuro, isolar essa área, um outro uso, mas que não seja o habitacional, né, o urbano. Edilson, trabalhando aqui num cenário de estabilização, esse processo que você nos descreve, ele se dá por uma intervenção humana ou é um processo natural? O gatilho, a causa, como apontado nos relatórios do Serviço Geológico do Brasil, que foi o órgão que fez todos os estudos, o gatilho é a não natural, é a intervenção humana, que foi realizada por meio da exploração do salgema. Então, esse que foi a grande causa, a geração dessas cavidades, né? Cavernas artificiais, não naturais, elas nunca iriam gerar naturalmente, e que esse movimento se propagou. Então, esse fenômeno, ele não é um fenômeno natural, né? Então, e mesmo a primeira providência que foi parar com o processo de extração, a primeira providência, ele ainda pode gerar problemas futuros, né? Minha pergunta vai no Provavelmente. sentido, Edilson, de evitar esse colapso. O que equipes que atuam nesse momento no local podem fazer para evitar o desabamento dessa mina? Algo pode ser feito ou apenas uma estabilização do solo natural é que poderia evitar uma tragédia? No meu ponto de vista, não há uma intervenção 100% eficaz, sem risco, que possa ser realizada. Foi geradas essas cavernas, as cavernas elas existem, elas foram mapeadas pelos técnicos do Serviço Geológico. Esse processo, ele gerou né, ele foi para a superfície, né, ele acendeu esse processo pelas camadas, acima das camadas de sal.
esse processo, dificilmente você consegue artificialmente parar isso. A esperança é de que as camadas superficiais, né, que você tem lá centenas de metros de rochas que não são de sal, possam, eventualmente, se adensar e resistir a um colapso. Isso depende de uma série de características, desde resistência da rocha. Essas rochas sedimentares não são muito resistentes do ponto de vista mecânico, mas essa seria a esperança de que esse processo venha a se estabilizar no futuro, mas não é uma certeza, o cenário é de incerteza muito grande, por isso a prevenção única que pode ser feita é não deixar ninguém exposto ao fenômeno, né? Ou seja, ninguém em risco, retirar mesmo a população de lá. Edilson, assim que a situação lá se tornou mais crítica, muitas informações passaram a circular, principalmente em redes sociais, com informações, por exemplo, de horário, de data em que esse desabamento, esse colapso ocorreria. Isso pode ser previsto de fato? Exatamente não. Como eu disse, houve uma aceleração do movimento, pode ser vários fatores, alterações na umidade do solo, acelerou esse movimento, então foi se gerado um prognóstico. Então você coloca num gráfico e olha, a velocidade está sendo essa, então pode colapsar, mas veja que já mudou o cenário, a velocidade diminuiu bastante e agora você tem um processo de desaceleração. Então eu acho que é temerário você marcar a data e horário. Existe o risco muito grande, né, de ocorrer tanto o colapso, né, quanto a subsidência. De qualquer forma ela vai ocorrer, o solo já está totalmente, o subsolo ele já está totalmente instável, ele não tem mais condições de se estabilizar, pelo menos num primeiro momento. E agora, quanto ao colapso, ele tem um grande risco de acontecer ou como pode não acontecer. Então, não há como se prever isso com 100% de certeza. Você vai trabalhando com esses prognósticos, mas esses prognósticos, né, essa tendência, ela pode mudar, né? Então, eu acho que é arriscado você prever exatamente o que vai acontecer, marcar data e horário. O que precisa fazer é continuar o monitoramento, né, como foi sugerido nos relatórios, com os geofones, com a questão sísmica, também o nível de água, né, através dos piezômetros, e o mapeamento topográfico, né, que é feito tanto por instrumentos quanto por imagens, né, de satélites também, e acompanhar essa evolução constantemente, né? E aí sim, as tendências, você vai trabalhando com essas tendências, mas elas podem realmente modificar, né, como ocorreu. Edilson Pisato, professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Edilson, muito obrigada por essa conversa. Manteremos aqui contato para entender também os impactos caso essa mina colapse, venha a desmoronar em Maceió. Mais uma vez, muito obrigada, um bom dia. Até uma próxima. Bom dia, agradeço a sua disposição.